Ela foi humilhada, expulsa, ameaçada de perder o filho que esperava. Mas o destino deu a volta, e quando aquela porta se abriu, ninguém imaginava o segredo que ela carregava. Prepare-se para uma história de amor proibido, traição familiar e uma reviravolta que vai te deixar sem chão. Agora, antes de começar, se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like e se inscreva no canal e comente aí embaixo o que achou desta história. A sua opinião é muito importante aqui para nós, do canal Histórias Comoventes. Agora sim, podemos começar. Júlia estava vivendo o momento mais mágico de sua vida. Depois de uma infância marcada pelo abandono, solidão e rejeição, e uma juventude cheia de privações e batalhas silenciosas, finalmente ela sentia que havia sido abraçada pela felicidade. Era como se o universo, depois de tanto tempo calado, tivesse enfim sussurrado em seu ouvido que ela merecia ser amada. O pedido de casamento de Rafael havia acabado de acontecer. O anel ainda brilhava em seu dedo como um símbolo, não apenas de amor, mas de superação. Naquele instante, Júlia não era mais a menina esquecida do orfanato, nem a jovem que vendia flores nas esquinas para sobreviver. Agora, ela era noiva do homem que amava e que jurava amá-la acima de tudo. Mas o que deveria ter sido uma noite de comemoração, de planos para o futuro, de sorrisos e abraços, se transformou rapidamente num pesadelo amargo. A voz cortante de Isabel, a mãe de Rafael, que até então se mantinha em silêncio, ecoou pelo salão como um golpe. Filho, você está cometendo um erro terrível. Essa mulher não serve para você. Ela é só uma órfã. Uma florista sem sobrenome, sem história, sem absolutamente nada. Uma morta de fome. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Júlia congelou. Seu coração apertou. Ela não conseguiu responder nem mover um músculo, e antes que pudesse se recuperar do impacto, outra voz, mais grave, mais fria e ainda mais cruel, tomou conta da sala. Acho que sua mãe tem razão, Rafael. Rafael virou-se devagar, os olhos faiscando com a fúria de quem carrega anos de frustrações acumuladas. Encarou o pai, Álvaro, com o peito inflado de indignação. Vocês já passaram dos limites, disse ele, a voz firme, vibrante. Eu não sou um brinquedo, uma peça de xadrez no tabuleiro da vaidade de vocês. Quantas vezes vou precisar repetir? Eu não vou me casar com alguém que vocês escolheram por conveniência. Isso não é amor, é barganha. As mulheres que vocês me apresentaram uma a uma eram frias, interesseiras, incapazes de me enxergar como homem. Tudo o que queriam era mais dinheiro, mais status, mais poder. Ele então segurou firme a mão de Júlia, como se quisesse protegê-la com seu toque. A Júlia não sabia quem eu era, gritou. Se apaixonou por mim quando achava que eu era apenas um jardineiro. Foi esse o homem que ela conheceu. Foi esse homem que ela amou. Sem sobrenome, sem fortuna, sem fachada. Isabel explodiu em gargalhadas debochadas e cruéis como lâminas. Meu filho, meu doce filho, como você pode ser tão ingênuo? Zombou. Essa garota, com seus olhos de coitada e sua história triste, te fisgou direitinho, né? Você realmente acha que ela não sabia? Acorda, Rafael, isso não é amor, é um plano, um golpe. Chega, bradou Rafael, a voz ecoando como trovão. Vocês não conhecem a mulher que está do meu lado e pelo visto nem me conhecem. Estou cansado de viver debaixo das suas expectativas vazias. Isabel não recuou. Estava disposta a tudo para impedir aquele casamento. Álvaro exigiu. Quero que o deserde. Tire dele o título de presidente da empresa. Se ele insiste nessa palhaçada, então que pague o preço por seus erros. O pai hesitou. Passou a mão na testa, respirou fundo e respondeu com pesar. Isabel, você sabe que não posso. O pai me deixou um testamento. Rafael herdou o controle da empresa por desejo direto do avô. Está tudo oficializado. Nem eu posso mudar isso. Então estamos presos a isso? Ela gritou inconformada. Vamos ter que engolir essa morta de fome na nossa família? Infelizmente, sim, murmurou Álvaro em derrota. Júlia estava estática. As palavras, os insultos, os olhares, tudo era como uma chuva ácida sobre sua alma.
As lágrimas desciam pelo seu rosto sem permissão. Seu peito doía como se estivesse sendo esmagado. Ela quis correr, desaparecer, voltar a ser invisível, mas Rafael a segurou, olhou nos olhos dela com ternura e sussurrou: "Vem comigo. Eu não vou deixar isso nos destruir." Sem dizer mais nada, ele a puxou pela mão e os dois deixaram a mansão, enquanto os gritos dos pais ainda ecoavam atrás deles, distantes, vazios. Júlia não sabia o que o futuro reservava. Só sabia que naquele momento, mesmo com o coração partido, estava disposta a lutar pelo amor que finalmente havia encontrado. O silêncio dentro do carro era denso. A tensão pairava entre Rafael e Júlia como uma névoa pesada. Rafael dirigia com os olhos fixos na estrada, mas o coração acelerado, transtornado, tomado por uma raiva que não conseguia disfarçar. Sua mente fervilhava com as palavras de seus pais, aquelas acusações venenosas, o desprezo, a humilhação. Do outro lado, Júlia, ainda em choque, segurava com força a mão dele, tentando encontrar alguma estabilidade naquela tempestade emocional. Mas não houve tempo para consolo, nem espaço para palavras doces ou reconciliação. Foi tudo muito rápido. Um caminhão surgiu repentinamente na curva da estrada. Rafael tentou desviar, puxando o volante com força para a lateral. O carro derrapou, perdeu o controle e, antes do impacto, Rafael virou o corpo com um instinto protetor e desesperado. Com os braços envolveu Júlia, cobrindo-a completamente, como se pudesse proteger com seu próprio corpo tudo o que ela representava: amor, esperança, futuro. O carro colidiu violentamente contra uma árvore frondosa, e o som do metal retorcido se misturou ao silêncio aterrador que veio depois. Escuridão. Horas depois, Júlia acordou sob o clarão das luzes frias do hospital. Os sons das máquinas, o cheiro de antisséptico, os lençóis alvos, tudo era estranho e aterrador. Sentia dores, sim, mas o que mais doía era a incerteza. "Onde está Rafael?" Ela perguntou com urgência, a voz trêmula. "Como ele está? Ele está bem?" As lágrimas já escorriam de seus olhos quando uma enfermeira se aproximou com o olhar preocupado. "Calma, senhorita. Por favor, tente se acalmar." "Eu preciso ver o Rafael." Ela insistiu, o desespero crescendo. A enfermeira segurou levemente sua mão. "Júlia, você precisa se acalmar. Caso contrário, pode prejudicar o seu bebê." Júlia congelou. Bebê?" murmurou sem acreditar. "Sim, você está grávida", disse a enfermeira com delicadeza. "Acabamos de confirmar, e é fundamental que mantenha a calma pelo bem da criança." As palavras caíram sobre ela como um raio. Grávida. Ela estava grávida de Rafael. O coração apertou. Uma alegria inesperada se misturou ao medo. Mas o desespero voltou com ainda mais força. "E o Rafael, pelo amor de Deus, me diga como ele está." "Ele está inconsciente", respondeu a enfermeira. "Mas está sendo cuidado pelos melhores especialistas. No momento, não há nada que você possa fazer. Apenas cuide de você e do seu bebê." Júlia fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas a dor era forte demais. As lembranças começaram a inundar sua mente. Lembranças doces, de um tempo em que tudo parecia mais simples, mais leve. O dia em que conheceu Rafael era nítido, como se tivesse acontecido ontem. Ela estava na floricultura onde trabalhava, ajeitando buquês e cantando, baixinho, uma canção suave, quase um sussurro de alma. Cantar era a única coisa que a fazia esquecer o mundo lá fora. Foi então que ele apareceu, um homem elegante em um terno escuro, parado na porta como se o tempo tivesse congelado só para observá-la. "Boa tarde. Você teria sementes de rosas?" ele perguntou com um sorriso tímido. Júlia o observou com estranhamento. A roupa dele não combinava com o pedido. "Sementes? Para plantar?" "Sim. Eu cuido de um jardim, na casa de uma senhora muito rica." Ela olhou para o terno impecável e não resistiu à pergunta: "Desde quando jardineiros se vestem assim?" Rafael riu, meio envergonhado. "Ah, isso. É que acabei de sair do casamento de um amigo. Fui padrinho. Nem sei como vou pagar por esse terno. Foi dividido em várias prestações", ela acreditou.
Como não acreditaria? Ele parecia tão genuíno, tão simples. A partir daquele dia, Rafael passou a frequentar a floricultura. O sorriso dele foi ganhando espaço no coração dela. E os encontros casuais se transformaram em longas conversas, risos tímidos e, por fim, amor. Só depois de muito tempo, ele revelou sua verdadeira identidade. Rafael Solano, presidente da poderosa corporação Solano. Júlia quis fugir. Teve medo. Medo de não pertencer àquele mundo, medo de sofrer, de ser descartada. Mas ele a convenceu de que o amor deles era mais forte do que qualquer fortuna. E agora, ele estava entre a vida e a morte, por causa de um acidente provocado pelo desprezo da própria família. O choro de Júlia foi interrompido por uma voz cortante, fria como gelo. Ah, então é verdade. Você está grávida? Ela ergueu os olhos devagar, o corpo já em alerta. À sua frente, de pé, com os braços cruzados e os olhos reluzindo desprezo, estava Isabel. Júlia automaticamente levou as mãos ao ventre, como se instintivamente protegesse a vida que crescia dentro dela. Dona Isabel, murmurou com a voz falha. Isabel não respondeu. Deu um passo à frente e, com brutalidade, arrancou das mãos de Júlia o exame que confirmava a gravidez. Você é uma vadia, uma caça-dotes miserável. Cuspiu, com ódio. Achou que conseguiria prender meu filho com uma criança? Você não vale nada. Júlia sentiu o corpo estremecer. Não conseguia reagir. Estava fraca, vulnerável, mas seu olhar se encheu de lágrimas e coragem. Eu nunca quis nada de vocês. Só queria viver esse amor em paz. Isabel se aproximou, encurtando ainda mais a distância entre elas, e sussurrou com veneno nos lábios. Ou você desaparece, ou acaba com essa gravidez, porque eu juro que você nunca mais verá o Rafael. O silêncio que se seguiu foi avassalador. E de repente, um estalo ecoou pelo quarto como um trovão inesperado. O tapa veio tão rápido, tão brutal, que Júlia mal teve tempo de reagir. Sua cabeça virou para o lado, e a dor espalhou-se como fogo pelo rosto, fazendo seus olhos lacrimejarem instantaneamente. O ar pareceu ser arrancado dos seus pulmões. E por alguns segundos, ela ficou paralisada, tentando entender o que acabara de acontecer. Diante dela estava Isabel, a mulher que um dia deveria ser sua sogra, mas que agora se revelava um pesadelo, em carne e osso. Seu rosto estava distorcido por um ódio tão profundo que parecia ter se transformado em veneno. Seus olhos frios como aço, os lábios tremendo de fúria e o tom de sua voz cortando o ar como lâminas afiadas. Como ousa? Gritou cada palavra impregnada de desprezo. Como uma vadia, como você ousa engravidar do meu filho? Você já fez mal demais à nossa família. Esbravejou, aproximando-se ainda mais, como uma tempestade prestes a desabar. Agora, quer usar essa criança imunda para amarrar Rafael. Casar com ele? Nunca. Você está delirando. Eu nunca serei avó de um bastardo gerado por uma aproveitadora barata. Júlia levou instintivamente as mãos ao ventre, tentando se proteger com o pouco de força que lhe restava. Ela recuou um passo sentindo-se encurralada e a voz lhe saiu em um sussurro quebrado. Não, você não pode ser tão cruel. Esse bebê é seu neto, ele carrega o sangue da família Solano. Mas Isabel nem piscou. Seu rosto endureceu ainda mais. Vadia! Cuspiu com desprezo. Você não está qualificada para trazer ao mundo um filho da nossa linhagem. Seu sangue sujo não merece se misturar com o nosso. Você foi apenas uma distração, uma mancha que Rafael ainda vai apagar da vida dele. Júlia sentia o mundo girar. As lágrimas corriam pelo seu rosto machucado, misturadas à vergonha, à impotência, ao medo. Mas dentro de si, um instinto mais poderoso começava a emergir, o de mãe. Ela endireitou o corpo com dificuldade e falou com a voz trêmula, mas firme. Está certo. Eu prometo desaparecer da vida do Rafael. Mas... Ela engoliu em seco, as mãos sobre a barriga. Eu não vou matar meu filho. Não vou cometer esse crime por causa do seu ódio. Isabel estreitou os olhos como se aquelas palavras fossem um insulto pessoal. Deu um passo à frente, apontando o dedo com violência, os dentes cerrados. Você não entendeu?
De hoje em diante você não existe mais para o Rafael. Vai sumir, vai desaparecer. E se algum dia ousar reaparecer, eu juro, você vai se arrepender. Júlia já não conseguia mais conter o tremor em suas mãos. Cada parte de seu corpo gritava, por segurança. Ela sentia-se como um animal acuado, prestes a ser dilacerado. Sabia que não tinha escolha, que ali naquele hospital onde deveria estar segura, não havia mais espaço para ela. Pegou suas coisas com a pressa que o medo impunha e saiu pelos corredores sem olhar para trás, o rosto inchado e ferido, os olhos turvos pelas lágrimas. Desceu as escadas do hospital como uma sombra, evitando qualquer contato, escondendo-se da luz do mundo da dor. Precisava fugir. Precisava proteger aquela pequena vida que agora era tudo o que lhe restava. Um filho. Seu filho. O filho de Rafael. Na porta do hospital, o vento da noite soprou forte, como se quisesse levá-la para longe, empurrá-la para um novo destino. Júlia cruzou os braços, abraçando o ventre, e sussurrou com a voz embargada: Eu vou cuidar de você, meu amor. Nem que eu precise desaparecer do mundo. Vou te proteger. E então, com o coração partido, mas determinada como nunca antes, Júlia desapareceu na escuridão da noite. 3 dias haviam se passado desde a tragédia, e o sol, como se quisesse trazer alento, invadia o quarto com seus raios dourados, dançando pelas paredes silenciosas daquele hospital. Mas Rafael ainda jazia inconsciente, imóvel, como se sua alma tivesse ficado presa no instante em que tudo aconteceu. A brisa suave que atravessava as cortinas parecia sussurrar o nome que estava preso em seus lábios. Júlia. Aquele nome que agora pulsava silenciosamente em seu peito, em algum lugar entre o amor e a dor. Foi então, em um momento quase imperceptível, que a enfermeira viu os dedos de Rafael se moverem. Primeiro um leve tremor. Depois, como um milagre, seus olhos lentamente se abriram. A luz o cegou por um instante. Seu corpo doía, a mente girava como um redemoinho, mas seu coração sabia o que precisava perguntar. Lia, murmurou com a voz fraca, cortada pelo esforço. Senhor, por favor, tente não se agitar. Vou chamar o médico, disse a enfermeira, correndo para fora do quarto. Minutos depois, o médico entrou apressado, trazendo com ele uma aura de alívio. Rafael, você está fora de perigo. Finalmente voltou. Disse com um leve sorriso. Mas Rafael não ouvia mais nada. Seu coração batia em um ritmo desesperado, buscando respostas que ninguém lhe dava. Cadê a Júlia? Ela tá bem? Onde ela tá? Por que ninguém me responde? A porta se abriu novamente, revelando a figura imponente de Isabel. Seus olhos se encheram de lágrimas assim que viu o filho acordado, mas havia algo em seu olhar, algo que escondia mais do que revelava. Graças a Deus, meu filho, você acordou, disse, caminhando até ele com os braços estendidos. Rafael segurou a mão da mãe, mas seus olhos eram implorantes, aflitos. Mãe, por favor, onde está? A Júlia, como ela está? Ela tá bem? Por que ninguém me fala nada? Isabel respirou fundo, como se ensaiasse há dias aquelas palavras frias que estavam prestes a sair. Rafael, escute, esquece essa mulher. Ela não era quem você pensava, era uma oportunista, uma caça-dotes. Assim que teve a chance, ela fugiu. Teve medo de que você nunca acordasse. E desapareceu. Sem despedidas, sem explicações. Sinto muito, filho, mas ela nunca te amou. Ela só estava interessada no seu dinheiro. Neste momento, deve estar por aí tentando fisgar outro milionário. Tolo. Rafael sentiu um baque no peito. Era como se alguém arrancasse sua alma com as mãos. Ele tentou negar com a cabeça, mesmo tonto, mesmo sem forças. Isso não é verdade. A Júlia me ama, eu sei que ama. Ama, filho. Então por que ela foi embora? Por que não te esperou? Por que ninguém a viu saindo do hospital? Ela fugiu, Rafael. Fugiu e te deixou aqui. Como se você fosse nada. Rafael gritou o nome de Júlia desesperado. Tentou se levantar, mas foi impedido por enfermeiras e médicos que o contiveram antes que sua condição piorasse. Nos dias seguintes, o hospital se tornou um calvário silencioso. Rafael mergulhou em um abismo escuro de silêncio e dor. Não comia. Não falava. Apenas olhava para o vazio,
como se tentasse encontrar nele alguma resposta. Sua alma sangrava por uma ausência que ele não compreendia. O homem forte, firme, apaixonado. Agora parecia um menino abandonado à própria sorte. Isabel o observava de longe, no fundo satisfeita. Cada lágrima do filho era uma confirmação de que sua missão estava cumprida. Aquela florista miserável jamais pisaria na casa da família Solano novamente. Mas naquela manhã, algo mudou. Rafael, pálido e abatido, levantou-se, tomou o café da manhã silenciosamente. Seus olhos estavam frios, gelados, mas havia uma fúria viva ardendo por trás deles. Ele encarou a mãe com a voz serena, mas carregada de um ódio sombrio. "Eu vou me vingar, mamãe." Isabel parou, surpresa. "Eu salvei a vida dela. Me joguei na frente da morte para protegê-la. E o que eu recebo? O abandono. A traição." "Ah, mentira." Ele se levantou sem tremer. Sua expressão agora era de um homem que tinha perdido tudo, menos o desejo de justiça. "Eu vou encontrar a Júlia. E quando encontrar, ela vai pagar por tudo. Cada lágrima, cada noite em claro, cada maldito segundo de silêncio. Ela me enganou. Ela sumiu. Ela vai pagar." Isabel reprimiu um sorriso. A vitória agora estava diante dela. Aquela mulher pobre, sem nome, sem herança, sem pedigree, jamais seria parte da família Solano. Enquanto Rafael se afundava em sua dor, em uma cidade distante, muito além dos muros luxuosos da família Solano, Júlia enfrentava a própria escuridão. Uma escuridão fria, cortante, impiedosa, sozinha, sem amigos, sem ninguém para segurar sua mão ou perguntar se ela estava bem. O frio da madrugada era mais cruel que o do orfanato onde cresceu, e a fome já não era apenas um incômodo, era uma presença constante, pesada, dilacerante, que a fazia tremer mesmo quando o sol brilhava no céu. E agora havia uma nova vida crescendo dentro dela. Um pequeno ser inocente que batia junto ao seu coração sem saber da guerra que a mãe travava todos os dias para sobreviver. Ela havia tentado de tudo, percorreu floriculturas pela cidade inteira, esperançosa de que alguém lhe desse uma oportunidade. Mas os nãos vinham antes mesmo que ela pudesse explicar sua situação. As portas se fechavam uma a uma, e com elas se fechavam também as esperanças de Júlia. O mundo parecia ter decidido virar as costas, e então ela começou a se perguntar: e quando a barriga começar a aparecer? E quando não conseguir mais andar rápido? E quando não puder mais fingir que está tudo bem? Com os pensamentos consumindo sua paz, Júlia sentou-se num banco de praça. Ao redor, famílias passavam apressadas, casais se abraçavam, crianças riam. E ela ali, sozinha, com os olhos vazios, o estômago gritando por algo que o pão murcho na bolsa mal conseguia calar. Com mãos trêmulas, ela o tirou da sacola, amassada, e começou a comer. Era o que restava. E mesmo assim, cada mordida parecia um lembrete cruel de que suas poucas economias estavam no fim. Ela sabia, ou arrumava um lugar para dormir, ou passaria a noite nas ruas mais uma vez. Ela olhou para o céu e, com a voz embargada pela dor, sussurrou: "Meu Deus, o que eu vou fazer? O meu bebê não pode vir ao mundo assim. Ele não merece isso." Abaixou a cabeça, vencida. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo sem pedir permissão, lavando um rosto marcado pelo abandono, pela rejeição, pela injustiça. Então, levou a mão até o colar preso ao pescoço, seu único bem de valor, seu único elo com algo maior que sua dor. A madre do orfanato lhe dissera que aquele colar foi deixado junto a ela quando bebê, talvez por sua mãe. Era uma peça simples, mas carregada de uma energia misteriosa, quase sagrada. Era tudo o que ela tinha, tudo o que restava de sua identidade, da sua história, de suas origens. O colar era o fio invisível que a ligava a um passado desconhecido, sem que ela soubesse, a um futuro que estava prestes a mudar sua vida para sempre. Talvez, se eu vender esse colar, consiga dinheiro para comer por alguns dias, disse com a voz engasgada, o coração em pedaços e os dedos apertando a peça como se esperassem uma resposta. Mas naquele instante, algo se moveu dentro dela.
algo mais forte do que o desespero. O pequeno bebê em seu ventre, mesmo sem saber, estava dizendo à mãe: "Segure firme, ainda não acabou." Júlia fechou os olhos, chorava em silêncio. Ninguém via, ninguém se importava, mas o universo via. E o destino preparava sua resposta. As lágrimas de Júlia, tão puras, tão honestas, não caíam em vão. Cada uma era uma oração lançada ao céu. Cada uma era um passo em direção à luz. Naquele banco de praça, uma jovem mulher ferida segurava o colar contra o peito. E embora não soubesse, aquela peça guardava segredos que mudariam sua vida. Segredos que a ligavam diretamente a um passado, ao passado que lhe fora arrancado, a uma verdade que Isabel um dia tanto temeria. O sofrimento de Júlia era real, era profundo, mas era também a fornalha que moldava sua força. Ela ainda não sabia, mas não estava sendo destruída. Estava sendo preparada, porque nenhuma mentira, por mais bem contada, resiste à força da verdade, e nenhuma maldade, por mais cruel, pode apagar a luz de quem nasceu para brilhar. Júlia se levantou do banco com passos lentos, como se cada célula do seu corpo implorasse para permanecer ali imóvel, longe de mais uma decepção. Mas havia algo dentro dela que não permitia desistir. Talvez o instinto materno, talvez o fio invisível que conectava sua alma a algo maior que sua dor. Quando seus olhos encontraram o letreiro brilhando à luz do sol, Joalheria Luz e Ouro, ela sentiu o coração acelerar. Era a única opção. O colar que sempre carregara no peito, a única lembrança do passado que jamais conheceu, agora se tornaria um meio para garantir a sobrevivência do seu bebê. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão, e atravessou a rua. Ao entrar na joalheria, foi recebida por uma senhora de expressão serena, mas com os olhos atentos. Carmen, gerente há mais de 2 décadas naquele bairro. Ela percebeu a aparência abatida de Júlia, seu rosto pálido, os ombros curvados pelo peso do mundo, e mesmo assim foi gentil. "Posso ajudar?" perguntou saindo de trás do balcão. "Sim, senhora. Eu quero vender esse colar", respondeu Júlia com a voz embargada, tirando a peça de dentro da blusa com mãos hesitantes. Quando Carmen segurou o colar, algo em sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram, os lábios se entreabriram. Ela levou os óculos aos olhos, aproximou a joia da luz e por um instante pareceu congelar no tempo. O silêncio fez o coração de Júlia bater mais rápido. "Senhora?" perguntou, preocupada. "Acha que vale alguma coisa?" "Sim, esse colar é muito valioso, mas não apenas por causa do ouro", respondeu Carmen, agora com o olhar fixo em Júlia. "Onde conseguiu isso?" "É meu... Deixaram comigo quando fui abandonada. No orfanato. A madre disse que foi deixado junto a mim quando eu ainda era bebê." "Qual o seu nome, querida?" "Júlia. Júlia Martins. Só estou vendendo porque eu preciso comer, preciso sobreviver. Tenho um bebê a caminho." Carmen quase deixou o colar cair. A joia em suas mãos era única, feita sob encomenda, com um símbolo gravado em ouro, branco e rubi no centro. Uma peça exclusiva que ela havia visto apenas uma vez na vida, há quase 20 anos atrás, em um dossiê com o caso de uma bebê desaparecida. Carmen, antes gerente da joalheria, era também uma voluntária da ONG Desaparecidos, criada por um homem devastado pela perda da filha. Agora, aquela peça e aquele nome batiam como uma confirmação não dita. "Espere aqui, por favor", pediu Carmen, indo até a sala dos fundos e pegando o telefone com mãos trêmulas. "Senhora, a senhora acha que eu roubei esse colar?" "Não, menina. Eu acredito em você. E se tudo o que você me disse for verdade, então, hoje vamos resolver o mistério de um bebê desaparecido há muitos anos." Enquanto isso, do outro lado da cidade, no topo de um arranha-céu imponente, Augusto Linhares contemplava a cidade através das janelas amplas de seu escritório. Aos 48 anos, ele era a figura máxima da Linhares Corporação. Uma lenda no setor hoteleiro, um homem temido por uns, admirado por outros, mas respeitado por todos. Seus cabelos grisalhos estavam sempre alinhados, suas roupas impecáveis, mas seus olhos, aqueles olhos de um cinza tempestuoso,
carregavam uma tristeza profunda, um vazio que nem a fortuna, nem os luxos, nem o poder conseguiram preencher. Há 20 anos, sua vida havia sido partida em dois. Seu grande amor, Helena, havia engravidado dele às escondidas, depois que sua família, rica e conservadora, a proibiu de qualquer contato com Augusto. Eles haviam jurado fugir juntos, mas ela desapareceu. E só anos depois ele soube da tragédia. Helena morrera no parto. O bebê, sua filha, havia sumido. A polícia investigou. A imprensa noticiou, mas nada foi encontrado. Nenhum corpo, nenhuma pista. Um buraco no tempo. E um silêncio que rugia dentro de Augusto todos os dias desde então. Ele não desistiu. Fundou a ONG Desaparecidos. Financiou investigações privadas, vasculhou orfanatos, hospitais, arquivos esquecidos. Até que um dia um relatório caiu em suas mãos. Um voluntário relatava uma garota chamada Júlia, deixada na porta de um orfanato, com a mesma data de nascimento que sua filha. E havia o colar. A descrição era idêntica à da joia que ele mesmo mandara fazer para Helena, com as iniciais ocultas entre os detalhes. Era uma pista real. Mas quando os investigadores chegaram ao orfanato, ela já havia partido. Desde então, Augusto passou a viver entre reuniões e buscas, entre negócios e saudade. Em dias como aquele, onde o vento soprava forte contra os vidros da torre, ele se sentia ainda mais sozinho. O telefone tocou. Augusto, acostumado à rotina de compromissos, pegou o aparelho com certo desinteresse. Linhares. Sua voz era firme, sem espaço para rodeios. Do outro lado da linha, uma voz suave respondeu. Senhor Linhares, meu nome é Olga. Sou da ONG Desaparecidos. Precisamos conversar. O coração de Augusto bateu mais forte. Ele se recostou na cadeira. Estou ouvindo. Acabamos de receber um telefonema de uma joalheria em uma cidade próxima. Uma jovem chamada Júlia tentou vender um colar com a descrição exata da peça que o senhor nos passou anos atrás. O colar está com ela. Ela afirma ter sido deixada com ele ao ser abandonada no orfanato. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Os ruídos da cidade sumiram. A respiração de Augusto ficou presa no peito. Suas mãos tremiam. Depois de 20 anos e a possibilidade da verdade, da filha viva. A senhora tem certeza? Sussurrou já com a voz embargada. Ainda não, mas se ela estiver dizendo a verdade, ela pode ser Isadora, sua filha. Augusto fechou os olhos. Uma lágrima solitária caiu. Pela primeira vez em muito tempo, uma fagulha de esperança incendiou seu coração. Onde ela está? Em segurança comigo. Ela não sabe de nada ainda. Só sabe que está vendendo o colar para tentar sobreviver. Mas, senhor, ela está grávida. O impacto da notícia o atravessou como um raio. Sua filha, seu neto, seu sangue, vivos, perdidos, mas ao seu alcance. Olga, prepare tudo. Quero vê-la ainda hoje. E se for ela, eu trarei minha filha de volta. E nada, nem ninguém, vai separá-la de mim de novo. O colar ainda tremia nas mãos de Júlia, enquanto ela olhava ao redor, como se quisesse fugir, desaparecer, novamente, como tantas outras vezes na vida em que foi rejeitada, descartada, invisível. Mas ali, diante daquela mulher que parecia carregar o peso de um segredo nos olhos, ela não conseguiu mover um músculo. As palavras soavam como um eco longínquo. Você pode ser Isadora Linhares. Era impossível, era absurdo. E ainda assim, fazia sentido. O colar, o abandono, a solidão inexplicável que sempre pareceu ter um significado maior. Era como se pela primeira vez o universo sussurrasse uma resposta para as perguntas que ela nunca ousou fazer. Júlia, ou Isadora, sentiu uma lágrima escapar, quente e rebelde, enquanto Olga falava ao telefone, organizando tudo com precisão, quase militar. O nome Augusto Linhares caiu como uma tempestade em sua mente. O magnata, o empresário, o homem que procurava pela filha desaparecida há 2 décadas. E agora ele vinha, por ela. Horas depois, o céu parecia brilhar mais intensamente, enquanto o jatinho particular de Augusto cortava as nuvens. A bordo, ele não pronunciava uma palavra. Em seu colo,
um envelope com fotos antigas de Helena, a mulher que havia sido o grande amor de sua vida e a mãe da filha que ele jamais conheceu. Enquanto o avião pousava, ele sentia o peso de 20 anos comprimindo o peito. A ausência, a culpa, o tempo perdido. Mas também a esperança, tênue, frágil, mas viva. Quando Augusto entrou na sede da ONG Desaparecidos, o tempo pareceu parar. Seus olhos, acostumados a salas de reunião e contratos milionários, se fixaram na figura magra de uma jovem parada ao lado da recepcionista. O mundo girou lentamente. Os traços dela eram um espelho de Helena. O mesmo olhar profundo, os lábios desenhados com delicadeza, a pele clara como porcelana. Seu coração vacilou. Isadora, ele sussurrou, como se invocasse um fantasma. Ela virou o rosto hesitante, e por um segundo, ambos se encararam como se pudessem decifrar a alma um do outro com um olhar. Júlia estava acostumada a olhares de desprezo, de pena, de julgamento. Mas o que viu nos olhos daquele homem era diferente. Era amor. Amor puro. Sem perguntas, sem exigências. E quando ele avançou e a envolveu em um abraço apertado, ela quis resistir. Quis se afastar, mas não conseguiu. Seu corpo, cansado de lutar contra o mundo, simplesmente cedeu. Eu te encontrei, ele disse, a voz quebrada como se cada sílaba fosse uma confissão. Júlia, não, Isadora, fechou os olhos e pela primeira vez sentiu o calor de um pai. Augusto revelou toda a história. O romance com Helena, a rejeição da família rica, o parto trágico, a busca incansável pela filha desaparecida. Contou sobre o colar. Aquele colar que um dia ele dera a Helena como promessa de amor eterno. E agora, décadas depois, esse mesmo colar era a chave que ligava todos os pontos. Júlia ouviu em silêncio, cada peça se encaixando como um quebra-cabeça místico, desenhado por mãos invisíveis. Aquela vida que ela achava que era apenas fruto do abandono, da dor, da rejeição, tinha na verdade raízes profundas, histórias não contadas e um amor que resistiu ao tempo. Augusto não hesitou. Em poucas horas, ela foi levada em seu jatinho para o que agora seria seu novo lar. A mansão Linhares, com colunas brancas, jardins esculpidos à perfeição e corredores que exalavam história, era o oposto completo de tudo o que Júlia conhecia. Ali, não havia gritos, não havia insultos, não havia castigos, havia silêncio, paz. Um silêncio que não gritava solidão, mas acolhimento. Na porta da mansão, Augusto segurou a mão da filha e disse com voz firme, "Você está em casa." Júlia apenas assentiu, as palavras presas na garganta. Lágrimas dançavam em seus olhos não de tristeza, mas de incredulidade. Aquele nome, Isadora Linhares, soava estranho, como um vestido novo que ainda precisava se ajustar ao corpo. Mas carregava promessas, um novo começo. E pela primeira vez, em muito tempo, Júlia acreditou que talvez o futuro pudesse ser mais do que sobrevivência. Talvez agora ela pudesse viver. Augusto, desde o dia em que reencontrou Isadora, tomou uma decisão inegociável. A prioridade agora era a filha. Nenhuma reunião, nenhuma fusão de empresas, nenhum contrato bilionário superaria o valor de cada segundo ao lado dela. Ele convocou uma reunião com seu assessor de confiança, transferiu o comando temporário da Linhares Corporação e avisou a todos os diretores. Estava em licença por tempo indeterminado. Os corredores da sede estranharam o silêncio de sua ausência, mas ninguém ousou questionar. Quem conhecia a dor de Augusto entendia. Havia uma ferida que sangrava há 20 anos e agora, finalmente, ele tinha a chance de curá-la. Augusto mergulhou no papel de pai com uma devoção que assustava até a si mesmo. Cada manhã, começava com um café da manhã preparado por chefes da casa, mas era ele quem puxava a cadeira de Isadora, sorria e perguntava como ela dormira. Em seguida, saíam. Nada de segurança os cercando em demasia, nada de motoristas os afastando do mundo real. Ele queria caminhar com ela,
sentir a presença da filha nos detalhes mais simples. Atravessar uma rua, entrar em uma loja, ouvi-la rir entre os cabides repletos de vestidos. Era um reencontro de almas, uma tentativa desesperada de encher os buracos de 2 décadas com amor e atenção. Isadora, antes conhecida como Júlia, florescia a cada novo dia, com roupas elegantes, maquiagem leve, mas expressiva e cabelos soltos que dançavam ao vento. Ela já não parecia a menina abandonada do orfanato. Agora, seus olhos tinham brilho, sua postura era confiante. E mesmo assim, havia momentos em que a tristeza a alcançava. Como naquele dia específico, enquanto caminhavam entre vitrines sofisticadas, quando ela decidiu contar a verdade sobre seu passado recente. Pararam em frente a uma fonte, onde o barulho da água amenizava a dor que crescia dentro dela. Pai, ela começou hesitante, eu preciso te contar tudo, sobre a família Solano, sobre Rafael. E as palavras vieram como uma enxurrada represada por muito tempo. Contou sobre os insultos diários, sobre os olhares que a atravessavam como se fosse invisível, sobre o desprezo frio de Isabel. Mas nada doía mais do que lembrar da proposta infame. Faça um aborto ou desapareça da vida do Rafael. Aquelas palavras ainda ecoavam como lâminas cortando sua alma. E então, ela falou sobre o hospital, a fuga desesperada, os dias nas ruas, o estômago vazio, o corpo tremendo de frio em noites que pareciam infinitas. Os olhos de Augusto se tornaram tempestades, a mandíbula cerrada, as mãos fechadas em punhos. Malditos, ele rosnou, a voz embargada. A história se repetiu. O olhar dele se perdeu em algum lugar distante. Foi exatamente assim que perdi sua mãe. Ela também foi pressionada, também foi ameaçada. Fugiu grávida de você com medo, acuada pela minha própria família. Eu era um covarde, Isadora. Jovem demais, cego demais. E quando finalmente descobri que ela havia morrido no parto, você já tinha sumido. Eu procurei por anos. Mas agora vejo com clareza. Foi a minha própria família que tirou você de mim. Esconderam você para me punir, para não permitir que o sangue dela corresse nos corredores da nossa mansão. Júlia, Isadora, levou a mão à boca. Os olhos arregalados, o coração martelando no peito. Meu Deus, como a minha mãe deve ter sofrido. A imagem de Helena, jovem, assustada, correndo com uma criança no ventre, invadiu sua mente como um pesadelo que finalmente fazia sentido. As lágrimas surgiram, primeiro tímidas, depois caudalosas, quentes, salgadas, carregando anos de perguntas sem respostas, de dores sem nome. Augusto a puxou para perto, a envolveu com o abraço que desejou dar a ela por 2 décadas. Ali, no meio da cidade, entre carros e pessoas apressadas, pai e filha choraram juntos, 2 sobreviventes do mesmo passado cruel. Eles não vão te tocar de novo, prometeu Augusto com a voz trêmula, mas determinada. Eu prometo, Isadora, você está segura agora, e ninguém, absolutamente ninguém, vai tirar você de mim outra vez. Ela apenas assentiu, abraçada ao pai, sentindo pela primeira vez que não precisava ser forte. Não precisava fugir. Pela primeira vez, podia apenas ser amada. Naquele exato instante, Rafael vivia o ápice de um colapso interno. O terno sob medida que usava, o relógio de luxo em seu pulso, o carro importado que o conduzia. Tudo isso de nada adiantava frente ao vazio que se abria dentro dele. O rapaz que antes dominava as salas de reuniões com uma única frase, agora tremia por dentro. A empresa Solano enfrentava uma de suas piores crises. Os números caíam, os acionistas pressionavam e uma reunião decisiva estava marcada para aquela manhã. Sentado no banco traseiro do Rolls-Royce, Rafael tentava organizar os argumentos, ajustar as planilhas mentais, ensaiar o tom ideal de voz para parecer confiante. Mas, como num cruel capricho do destino, o que estava prestes a mudar sua vida não estava no conselho administrativo, estava nas ruas. Foi um segundo, um relance, um impacto. Rafael olhava pela janela, distraído, quando seus olhos se fixaram em uma silhueta que atravessava a calçada. Ele congelou. O coração parou, por um instante,
e depois disparou numa corrida insana. "Pare o carro!" gritou, quase rasgando a garganta. O motorista freou bruscamente, assustado, enquanto Rafael se inclinava para a janela, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Mas não era um delírio, não era uma miragem. Era ela, era Júlia. Ela caminhava graciosamente pela rua movimentada, mas não estava sozinha. De braços dados com um homem alto, elegante, de cabelos grisalhos e postura aristocrática, Júlia parecia outra mulher. Usava um vestido de grife, os cabelos perfeitamente arrumados e um sorriso que Rafael não via desde os primeiros tempos do namoro. Não era possível. Aquela não era a Júlia que o abandonou em um hospital. Aquela era outra. Uma mulher segura, amparada, radiante. O choque foi tanto que Rafael não se deu conta de que estava prendendo a respiração. "Não pode ser", sussurrou para si mesmo, sentindo uma vertigem leve. "É ela, é a Júlia. Mas que diabos ela está fazendo de braços dados com aquele homem ao lado dela? Um empresário? Um novo amante? Um protetor?" O sangue ferveu nas veias. A dor que até então era tristeza virou raiva, um fogo corrosivo que o consumia por dentro. Sua mente, já abalada pelos fracassos empresariais e pela culpa mal digerida, agora borbulhava de ciúme, indignação e desespero. A velha narrativa, a que sua mãe Isabel plantou em seu inconsciente, voltou com força. Ela só queria o nosso dinheiro. Ela é uma oportunista, Rafael. E naquele momento, vendo-a ao lado de outro homem, ainda que sem saber de quem se tratava, Rafael teve certeza. Sua mãe estava certa. Júlia estava apenas repetindo o mesmo golpe, com outro milionário, um otário assim como ele foi. Enquanto eu sofro, enquanto eu me destruo por dentro, ela desfila feliz com outro. Ele murmurou entre os dentes, socando o estofado do carro, com tanta força que o motorista sentiu a vibração chegar ao volante. "Ela vai me pagar por isso", disse Rafael, a voz carregada de mágoa e rancor. "Vai pagar por cada noite em que eu não dormi, por cada vez que me culpei, por cada lembrança que me fez chorar." Mas mesmo em sua fúria, havia um homem quebrado. Um homem que perdeu não apenas a mulher que amava, mas também a chance de ser pai. A culpa ainda rondava sua mente, mas ele escolheu calá-la com ódio. Desesperado por respostas, inclinou-se na direção do motorista. Você viu? Você viu com quem ela estava? Preciso saber quem é esse homem." Mas o motorista, confuso, tentava compreender o surto repentino. E antes que pudesse reagir, antes que pudessem manobrar para seguir o casal, Rafael viu o impossível acontecer diante de seus olhos. A dupla entrou em uma Lamborghini preta metálica, que reluzia sob o sol como uma joia sobre rodas. O ronco do motor ecoou pela rua, e num segundo, o carro sumiu entre os outros veículos, deixando para trás apenas uma névoa de frustração. Rafael saltou do carro, olhou ao redor, tentou seguir com os olhos, mas já era tarde. Eles haviam desaparecido, como um sonho que se dissolve ao despertar. Ali, parado na calçada, em meio à multidão apressada, Rafael Solano era apenas um homem quebrado, abandonado por sua própria ignorância e pelos erros do passado. Pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse perdido Júlia para sempre. Mas uma nova obsessão nascia naquele momento. Ele precisava saber onde ela estava. Precisava descobrir quem era o homem ao lado dela. E, acima de tudo, precisava se vingar, mesmo que para isso fosse capaz de destruir tudo e todos à sua volta. Os dias que se seguiram à mudança radical na vida de Júlia foram intensos e transformadores. A cada manhã, ela acordava em um mundo que antes só ousava sonhar. Não mais o orfanato sombrio, nem os corredores frios da mansão Solano, mas uma casa verdadeira, com calor, amor e, principalmente, pertencimento. Ela não era mais apenas Júlia, a órfã, a florista, a garota desprezada. Agora ela era Isadora Linhares, filha de um dos homens mais poderosos do país, herdeira de um império que parecia ter sido criado para ela. Foi nesse novo universo que algo dentro dela despertou. Fascinada pelas reuniões, pelas decisões estratégicas, pelas negociações complexas que movimentavam milhões, Júlia passou a frequentar diariamente o escritório de seu pai, observando cada detalhe, anotando tudo,
fazendo perguntas afiadas e demonstrando um raciocínio rápido que surpreendia até os executivos mais experientes. Ela sentava ao lado de Augusto durante as reuniões do conselho, absorvendo cada informação com sede de conhecimento. Pela primeira vez, ela sentia que tinha um propósito. E agora, entendia perfeitamente por que Rafael era tão apaixonado por esse mundo, por que ele colocava tanto de si na empresa. Havia ali um jogo de inteligência, uma dança de poder, uma adrenalina silenciosa que viciava. Certa tarde, após uma reunião intensa com investidores estrangeiros, Júlia respirou fundo, virou-se para o pai e, com os olhos brilhando, falou com firmeza: "Papai, eu quero trabalhar na empresa com o senhor. Quero aprender tudo." Augusto, que revisava alguns papéis, parou. Levantou lentamente os olhos para ela e, ao ver a determinação estampada em seu rosto, um sorriso largo e orgulhoso surgiu. "Minha filha, nada me faria mais feliz. Isso tudo é seu por direito, e algum dia você terá que dirigir os negócios. Melhor começar agora." A partir daquele momento, Isadora não era mais apenas herdeira. Era também aprendiz, futura líder e, logo, referência. Nos meses que seguiram, ela se dedicou com afinco, estudava de madrugada, participava de reuniões, formulava estratégias e surpreendia os veteranos da corporação Linhares com sua perspicácia e visão moderna. Augusto via nela a imagem da filha que a vida havia lhe tirado, mas também enxergava nela a executiva que garantiria o futuro do legado Linhares. E foi nesse turbilhão de mudanças que algo ainda maior aconteceu. Júlia deu à luz. O parto foi tranquilo, cercado de carinho e cuidados. Ela segurava nos braços um menino pequeno, rosado, de olhos intensos e expressão serena. "Augusto Neto", disse ela com ternura, batizando o filho em homenagem ao avô que lhe devolveu a identidade, a dignidade e o amor. Augusto Linhares, ao segurar o neto nos braços pela primeira vez, foi vencido pela emoção. As lágrimas correram livremente pelo rosto marcado pelo tempo e pela dor de tantos anos de ausência. "Você é o meu presente, meu legado, minha segunda chance." Mas conforme os meses passavam, Júlia, agora mais madura, mais forte, mas ainda com feridas, notava algo que lhe apertava o peito de forma cada vez mais constante. O menino começava a revelar traços que ela conhecia bem. Os olhos, o jeito de franzir a testa, o sorriso torto, o olhar sonhador. Ele era a cópia exata de Rafael. Segurando o pequeno Augusto Neto no colo, sentia o coração apertar. As lembranças do passado vinham como ondas. Os momentos de carinho com Rafael, os planos que fizeram juntos, a promessa de um amor eterno. E depois o rompimento cruel, a frieza, o abandono no hospital, as palavras duras de Isabel: "Faça um aborto ou desapareça da vida do Rafael." A voz daquela mulher ainda ecoava em sua mente como uma maldição. Por mais que tivesse reconstruído sua vida, por mais que agora vivesse cercada de amor, luxo e reconhecimento, havia uma parte de seu coração que permanecia acorrentada ao passado. Ela ainda o amava. Ainda queria correr até ele e gritar: "Você tem um filho, nosso filho." Mas o medo a silenciava. O medo de ser rejeitada novamente. O medo de perder tudo. O medo de que Isabel destruísse sua paz, como aconteceu com sua mãe. Para sobreviver a esse sentimento, Júlia se enterrou no trabalho. Ela se jogou de cabeça nos negócios ao lado do pai. Seu nome começou a aparecer nas capas de revistas financeiras. Era elogiada por sua competência, sua sensibilidade estratégica, sua ousadia. Em poucos meses, ela fechou contratos que Augusto jamais imaginou possíveis, incorporou filiais, reformulou setores inteiros, trouxe inovação e lucros recordes. "É, Isadora", disse Augusto uma tarde, observando a filha coordenar uma videoconferência com empresários europeus. "Você tem mesmo o meu sangue nas veias." Ela sorriu de leve, agradecendo. Mas no fundo, sabia, carregava também outro sangue. Sangue de Rafael. No filho deles, o pequeno Augusto Neto, era a prova viva e pulsante desse amor que, por mais enterrado que estivesse, nunca deixou de existir. Enquanto isso,
Do outro lado da cidade, no alto da cobertura de vidro que coroava o edifício Solano, o mundo de Rafael desabava silenciosamente. Os tapetes persas, os quadros de arte moderna, o mobiliário de luxo, tudo parecia agora sem cor. Aquele ambiente que sempre exalou poder e segurança havia se transformado em um campo de batalha invisível. O império dos Solano, construído com arrogância e orgulho, começava a ruir por dentro, como um castelo de cartas à beira do colapso. A crise financeira que se abatia sobre a empresa era mais do que uma fase ruim. Era o reflexo direto de uma liderança desgastada e de decisões equivocadas, tomadas com o coração machucado e a mente em conflito. O mercado imobiliário, antes dominado quase exclusivamente pela família Solano, agora era palco de um novo e silencioso inimigo. Alexandre Vasconcelos. Frio, estratégico e com uma fortuna capaz de comprar metade da cidade, Alexandre iniciara um ataque meticuloso, comprando ações da Solano de forma gradual e discreta. A cada semana, uma nova fatia da empresa caía em suas mãos, e com ela, o controle. Ao mesmo tempo, ele espalhava rumores entre investidores, gerando insegurança, afastando parceiros e fazendo com que o valor das ações despencasse. Rafael sabia o que estava acontecendo, mas parecia travado entre agir e afundar. Seus pensamentos estavam constantemente em outro lugar, ou melhor, em outra pessoa. Júlia. A imagem dela caminhando ao lado daquele homem, um milionário, elegante, confiante, não saía de sua mente. Quem era ele? Outro otário iludido pelo charme de Júlia? Mais uma vítima do seu teatro de moça indefesa? Cada segundo sem respostas era uma tortura. Ele contratara os melhores detetives particulares do país. Vasculharam aeroportos, hotéis, clínicas, redes sociais, hospitais, mas nada. Era como se Júlia tivesse desaparecido da face da terra. Ou pior, como se ela tivesse se escondido de propósito. Como se soubesse exatamente o que fazia. E isso o destruía. Rafael vivia uma guerra particular entre a dor da traição e a saudade sufocante. Ele se pegava lembrando do perfume dela, da forma como ela sorria, do calor da pele dela nas madrugadas que compartilharam. Mas, no instante seguinte, sua mente gritava com fúria. Ela me enganou, me deixou. E nesse turbilhão emocional, suas decisões à frente da empresa tornaram-se instáveis. Foi nesse cenário de caos que a porta do escritório se escancarou abruptamente. Isabel, com ares de tragédia, entrou como um furacão. "Filho, precisamos conversar com urgência", disse, sem sequer notar os papéis amassados no chão ou o copo de uísque vazio sobre a mesa. "Minhas unhas estão um horror, preciso ir à manicure. E veja este cabelo, preciso do meu cabeleireiro. E não tenho mais vestidos decentes, você esqueceu de me dar a mesada deste mês." Rafael fechou os olhos por um instante. Respirou fundo, tentando conter o impulso de gritar. Quando falou, sua voz saiu firme e cortante. "Chega, mãe, você não entende o que está acontecendo aqui? Estamos à beira do colapso. A empresa está sangrando. Alexandre Vasconcelos está comprando tudo pelas beiradas. Eu estou tentando manter o que sobrou de pé, lutando todos os dias para não perdermos tudo. E você me aparece aqui preocupada com manicure e roupas novas." Isabel empalideceu. Pela primeira vez em muito tempo, ela percebeu que talvez não estivesse apenas exagerando, talvez de fato tudo estivesse prestes a desmoronar. "Mas é tão grave assim?" perguntou num sussurro quase infantil. Rafael se levantou lentamente, encarando a mãe com olhos pesados. "Mãe, se não fosse por mim, a essa altura você já teria perdido a cobertura, os carros, os empregados. Já teria que lavar suas próprias roupas e cozinhar seu próprio jantar. E sim, é grave. Estou negociando a venda de mais da metade das ações da Solano com uma multinacional hoteleira. Se não fechar esse acordo, vamos entregar tudo nas mãos de Alexandre. Ele já comprou parte das ações e agora tem voz no conselho. Se ele conseguir o controle majoritário, vai acabar com o nosso nome. Com o nosso legado." Isabel sentou-se, atônita. Pela primeira vez, sem palavras. Aquela mulher que sempre se escondeu por trás de vestidos caros e escândalos sociais, agora sentia o peso de uma realidade
que nunca imaginou enfrentar. Eu não sabia. Eu achei que fosse só mais uma fase ruim. Rafael se aproximou da janela. Olhou para a cidade lá embaixo, as luzes vibrantes de um mundo que parecia seguir seu curso, alheio ao caos dentro dele. Eu preciso encontrar um novo investidor. Alguém forte que compre nossa ideia e nos salve. Alguém com capital, mas também com visão e rápido, antes que seja tarde demais. O silêncio pairou no ar. E ainda que ele não dissesse em voz alta, uma parte dele gritava por dentro. Onde está você, Júlia? Por que me deixou quando eu mais precisava de você? Ele não sabia ainda, mas a mulher que acreditava ter sido sua maior decepção era, na verdade, sua única salvação. Em meio à avalanche de pensamentos, enquanto as luzes do fim de tarde começavam a se infiltrar pelas janelas do escritório, como se quisessem acalmar o caos interior de Rafael, o telefone soou com um toque firme e cortante, arrancando-o de seu devaneio. Ele estendeu a mão com lentidão, como se temesse más notícias. Afinal, nos últimos meses, cada ligação parecia trazer mais um peso para seus ombros já exaustos. Alô? Atendeu com a voz baixa e grave, a mente ainda mergulhada em lembranças e preocupações. Senhor Rafael Solano? A voz do outro lado era formal, com um sotaque leve, carregado de poder e segurança. Sim, sou eu, respondeu, endireitando-se na poltrona, como quem pressente a importância da conversa. Aqui é da Linhares Corporação. Estamos comunicando que decidimos aceitar a sua proposta. A transferência no valor negociado será feita para a conta da empresa Solano ainda hoje. Estamos satisfeitos em fazer negócios com o senhor. Por um instante, o mundo pareceu parar. Rafael segurou o telefone com mais força, como se precisasse se apoiar nele. Seus lábios se entreabriram e um suspiro de alívio escapou de seu peito. Aquilo não era apenas uma vitória financeira. Era a salvação temporária de tudo que havia construído, da reputação da família, do legado Solano que ele jurara nunca deixar cair. Fico feliz em fazer negócios com a corporação. Linhares, respondeu com uma formalidade revestida de gratidão. Podem ter certeza de que não irão se arrepender. A Solano tem décadas de prestígio e comprometimento, e para selar nosso acordo, gostaria de convidar o presidente da Linhares Corporação e sua família para um jantar esta noite, em minha casa. A mansão Solano estará à disposição para recebê-los com todas as honras. Faço questão da presença do ilustre senhor Linhares e dos seus familiares, é claro. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, seguido por uma resposta ponderada. Preciso confirmar com o senhor Linhares e sua filha. A agenda deles é sempre muito cheia, mas se o senhor desejar, ligo mais tarde para confirmar. Estarei esperando. Obrigado. Quando a ligação se encerrou, Rafael recostou-se na poltrona, o coração ainda acelerado. A batalha estava longe de terminar, mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que havia encontrado um aliado, um investidor de peso, um parceiro, poderoso. Linhares, um nome que agora fazia parte de seu destino. Horas depois, o telefone tocou novamente. A confirmação chegou como um sopro de ar fresco em meio a uma tempestade. O presidente Augusto Linhares e sua filha Isadora Linhares estariam naquela noite na mansão Solano para o jantar. Rafael não perdeu tempo. Pegou o telefone e discou para Isabel, que atendeu com a habitual impaciência elegante. Mãe, disse ele, tentando esconder a emoção na voz. Graças a Deus, consegui fechar o negócio com a Corporação Linhares. Prepare um jantar. Para hoje à noite. Tudo tem que estar perfeito, impecável. Estamos recebendo o novo investidor. Do outro lado da linha, Isabel ofegou como se tivesse acabado de subir as escadas com um salto de 15 centímetros. Graças a Deus, meu filho, exclamou ela quase em euforia. Já ouvi muito falar desse ilustre senhor Linhares. Dizem que é um dos homens mais respeitados do país. E tem uma filha. Única herdeira, o nome é Isadora, não é mesmo? Seu braço direito nos negócios. Seria perfeito se ela se interessasse por você. Imagine, Rafael, unir as famílias Solano e Linhares. Uma aliança perfeita. Uma mulher à altura do nosso nome. Digna de você, meu filho. Rafael fechou os olhos e balançou a cabeça impaciente. Mãe, pelo amor de Deus,
Quantas vezes eu já disse que não vou me envolver em um casamento arranjado? Isso é coisa do passado. A visita do Sr. Linhares e da filha dele aqui hoje é estritamente profissional. Eles são nossos investidores, não pretendentes a conselheiros matrimoniais. Está bem, disse Isabel, mas sua voz denunciava que estava longe de desistir. Você é mesmo um cabeça dura. Mas romantismo a essa altura da vida não enche as contas bancárias, Rafael. Você precisa pensar no futuro, no legado da família Solano. Um casamento com a herdeira Linhares garantiria não só a estabilidade da empresa, mas colocaria você em um patamar de influência que nem mesmo seu pai conseguiu atingir. Pense nisso. Chega, mãe, interrompeu ele com firmeza. Apenas organize o jantar e que tudo seja perfeito. Pode deixar, meu filho. Essa noite será memorável. Desligou o telefone e ficou olhando o aparelho por alguns segundos, como se ainda escutasse a voz de Isabel ecoando ali dentro. Ele se levantou, caminhou até a janela da biblioteca e observou o céu que lentamente se tingia de tons alaranjados. A noite estava prestes a cair, e com ela um novo capítulo da sua vida estava para começar. Mal sabia Rafael que a mulher que ele tentava esquecer era exatamente a mesma que cruzaria as portas da mansão Solano naquela noite. A herdeira da corporação, Linhares, a mãe do seu filho, a mulher que seu coração jamais conseguiu apagar. Júlia, papai, não sei se fizemos certo em aceitar o convite para o jantar na mansão Solano. A voz de Júlia tremeu enquanto ela ajeitava os brincos de pérola diante do espelho, mas seus olhos refletiam um turbilhão de emoções que nenhum adorno conseguia esconder. Estava linda, vestida com um elegante vestido vinho, discreto, sofisticado, mas era o olhar. Ah, o olhar. O olhar carregava um peso de lembranças, mágoas e a insegurança que reaparecia com força justamente naquela noite. Atrás dela, Augusto Linhares surgiu imponente, os cabelos grisalhos penteados com perfeição, o terno sob medida impecavelmente alinhado em cada costura. Ele parou por um instante e encarou o reflexo da filha com firmeza e orgulho. Filha, não se preocupe. Esta noite, disse ele com a voz baixa e firme, como se cada palavra fosse uma sentença, Álvaro Solano e principalmente Isabel Solano pagarão muito caro por toda a humilhação que fizeram você passar. Eu te prometo isso. E aquele filhinho da mamãe, Rafael Solano, vai finalmente aprender a ser homem. Vai aprender o que é enfrentar um pai que não baixa a cabeça e uma filha que renasceu das cinzas. Essa será uma noite histórica, Júlia. Ela se virou devagar, o olhar fixo no pai, um brilho contido de dor e dúvida ainda presente. Mas, pai, eu acho que Rafael nunca soube das ameaças que sofri da Isabel. Nunca soube que eu estava grávida. Nunca soube que tenho um filho. Talvez ele tenha sofrido tanto quanto eu sofri. Augusto apertou os punhos por um instante e respirou fundo. A raiva contida em suas veias parecia prestes a explodir, mas sua voz, quando voltou a falar, era fria e controlada. Não importa. O que importa é que ele foi fraco. Um covarde. E me perdoe, mas tão covarde quanto eu fui no passado, quando permiti que outras pessoas destruíssem minha vida, minhas escolhas, minha família. Mas agora, minha filha, tudo é diferente. Agora você tem um sobrenome poderoso. Agora você é uma mulher preparada, respeitada, mãe de um herdeiro, minha sucessora e a nova dona da metade das ações da empresa Solano. Rafael, que se ajoelhe. Se quiser chegar perto de você de novo. Júlia engoliu em seco. O vestido parecia mais apertado, como se o tecido pressionasse seu peito, onde um coração batia acelerado demais. Ela queria acreditar que aquela era uma simples negociação comercial, que nada a abalaria mais. Mas tudo nela dizia o contrário. Pai, e se estivermos indo longe demais? Perguntou em um sussurro quase infantil, quase a mesma menina que um dia chorou nos braços dele dizendo que amava Rafael. Mas Augusto não recuava. Pelo contrário, um sorriso amargo surgiu nos lábios dele, e ele soltou uma risada contida, quase cruel. Será que Isabel Solano podia imaginar isso quando humilhou você? Será que ela conseguiria prever que a menina que ela expulsou chorando da mansão retornaria como a herdeira da metade do império dela?
Quero ver a cara dela, Júlia. Quero ver o espanto, o desespero, o choro, o arrependimento. Quero ver Isabel se engasgar com o próprio veneno. E Rafael vai entender que perdeu o direito de escolher quando permitiu que outros decidissem por ele. Isso não é vingança, filha. Ele caminhou até ela e segurou suas mãos com firmeza. É justiça. É honra, papai, murmurou Júlia, os olhos marejando. Eu só queria ser feliz. Só queria ter meu filho ao lado do pai. Queria ter sido amada sem ter que provar meu valor. Queria que Rafael tivesse lutado por mim, mas ele se calou. Ele desapareceu. Ele permitiu que a mãe dele me destruísse. E por isso, minha filha, disse Augusto, enxugando uma lágrima solitária do rosto dela, ninguém, absolutamente ninguém, humilha a filha de um Linhares e sai impune. Chegou a hora do acerto de contas. Hoje, você não entra naquela mansão como uma mulher ferida. Entra como uma mulher poderosa. E eu estarei ao seu lado. Enquanto a noite caía sobre a cidade, o carro preto, um Rolls-Royce La Rose Noir Droptail da família Linhares, já aguardava na porta, reluzente como uma sombra elegante, prestes a invadir o coração do Império Solano. Júlia respirou fundo, colocou o anel de esmeralda, ajeitou os cabelos e antes de sair, olhou uma última vez para a fotografia dela com Rafael, esquecida entre as páginas de um livro no criado mudo. Havia amor ali, ainda havia, mas havia também mágoa e agora havia poder. A batalha silenciosa de olhares e palavras começaria em poucas horas, e ninguém na mansão Solano estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Na mansão Solano, tudo reluzia como se o passado turbulento da família tivesse ficado para trás. Luzes cintilavam nos lustres de cristal pendurados no teto altíssimo. A mesa do jantar era um verdadeiro banquete de requinte, e os empregados corriam de um lado para o outro, ajustando os últimos detalhes com a precisão de um baile de gala. Os músicos já afinavam discretamente seus instrumentos ao fundo, e o aroma do perfume de flores frescas, misturado às especiarias finas da cozinha, preenchia o ar. Tudo estava impecável, quase irreal, como se o luxo pudesse maquiar as rachaduras profundas de uma família prestes a enfrentar seu maior abalo. Isabel Solano, trajando um vestido dourado que ofuscava até mesmo os cristais à sua volta, não parava de falar. Era como uma matraca desgovernada repetindo suas convicções com a mesma intensidade de quem grita para abafar a própria insegurança. Veja só, Álvaro, disse ela, lançando um olhar acusador ao marido. O cabeça dura do seu filho está desperdiçando a oportunidade da vida dele. A filha do homem mais poderoso do momento está prestes a entrar nesta casa. E o Rafael insiste nessa bobagem de se casar por amor. Por amor. Ela riu com desdém. Me diga, Álvaro, desde quando o amor paga contas bancárias? O amor compra mansões. O amor abastece a garagem com carros de luxo. Te leva para as Maldivas ou Paris em jatinhos particulares. Compra diamantes. Álvaro Solano, um homem de aparência imponente, mas expressão cansada, levantou os olhos do copo de uísque e deu um leve aceno afirmativo, como quem concordava mais para evitar conflito do que por verdadeira convicção. Sua mãe tem razão. Filho, essa é uma grande oportunidade para todos nós. A moça Isadora representa estabilidade, poder. Um casamento com ela significa que nunca mais passaremos por um aperto como o que acabamos de viver. Foi humilhante ver o nome Solano ser desacreditado no mercado. Uma união dessas traria de volta o respeito, o prestígio e a segurança. Rafael caminhava de um lado para o outro no imenso salão, o olhar perdido, as mãos nos bolsos, visivelmente impaciente. Vestia um terno escuro impecável, mas sua expressão era de quem usava uma armadura pesada demais. Seus olhos estavam vermelhos, talvez pelo estresse, talvez por algo mais profundo. Ele parou subitamente diante dos pais e falou com firmeza. Eu já pedi, por favor, parem com isso. Eu não tenho cabeça para pensar em casamento, em alianças pessoais, em estratégias matrimoniais. Acordos comerciais, tudo bem, precisamos. Fortalecer os laços com a família Linhares é fundamental para a empresa, eu concordo. Mas esse jantar é estritamente profissional. Apenas isso. Por favor, respeitem. Isabel soltou um suspiro exasperado.
Virou o rosto e murmurou mais para si mesma do que para os demais. Romantismo a essa altura. Onde foi que erramos? O clima de festa, embora aparente, escondia uma tensão que crescia a cada segundo. O som das taças tilintando, os passos dos empregados sobre o mármore branco, tudo parecia uma encenação. Ninguém ali sabia, ou sequer imaginava, que por trás das portas duplas daquela mansão, a história estava prestes a virar do avesso. Rafael não disse mais nada. Voltou-se para a janela da sala e observou os carros que começavam a se aproximar. Sentia o estômago revirar, como se o corpo inteiro tentasse avisá-lo do que estava por vir. O nome Isadora não fazia eco algum em seu coração. O nome que ressoava em sua mente como um sussurro obsessivo era outro: Júlia. Ela nunca saíra de seus pensamentos, nem por um dia, nem por uma noite. Mesmo nos momentos de maior raiva ou orgulho ferido, mesmo quando ele tentava odiá-la. Havia amor. Um amor que doía. Uma lembrança que ardia. E agora tudo se misturava em sua alma como uma tempestade prestes a romper. Será que ela havia seguido em frente? Será que estava com outro homem? Essas perguntas o corroíam. Mas ele engolia a dor como quem engole veneno lentamente, todos os dias. E ali, naquela noite iluminada por lustres de cristal, tapetes de seda e vozes falsas de comemoração, ninguém estava preparado para o que os aguardava. Porque o que estava prestes a atravessar aquelas portas não era apenas uma visita ilustre, era o passado, o segredo, a mulher e a justiça que vinha com ela. E então, como se o destino tivesse decidido marcar aquele momento com requintes de ironia, a voz firme e cerimoniosa do mordomo ecoou por entre as colunas imponentes da mansão Solano, abafando os últimos acordes suaves dos violinos. Senhor Augusto Linhares e sua filha, Isadora Linhares. O tempo parou. Rafael, que ainda encarava a escuridão da noite pela janela, imerso em um turbilhão de pensamentos e lembranças que sangravam por dentro, ouviu as palavras como um trovão abafado. Seu corpo reagiu antes da mente compreender. Ele se virou lentamente, como se algo o puxasse pela alma, e então viu ali, no centro do imenso salão decorado para impressionar, sob o brilho dos lustres e o olhar de todos, estavam eles. Augusto Linhares de terno escuro impecável, olhos duros e postura de aço. E ao seu lado, de braços dados, com ele, a mulher que jamais fora esquecida. O impacto foi fulminante. Rafael sentiu o chão ceder, o coração disparar, o ar escapar dos pulmões. Júlia. Não havia dúvidas, nenhuma sombra de incerteza. Era ela. Os olhos, o jeito de caminhar, o queixo levemente erguido como se estivesse desafiando o mundo. Mas havia algo novo. Ela carregava um brilho diferente no olhar. Um misto de dor contida e poder. Não era mais a jovem ingênua que havia partido. Era uma mulher transformada. Rafael deu um passo para trás. Sua mente gritava que aquilo era impossível. Filha. Júlia é Isadora, filha de Augusto Linhares. Não. Não pode ser. Sua cabeça girou. A verdade o atingiu como um vendaval. Ao lado, Álvaro Solano, até então empolgado com a chegada dos investidores, se levantou de sua poltrona com um sorriso largo no rosto, preparado para receber o poderoso empresário. Mas assim que seus olhos pousaram em Júlia, o sorriso se desfez. Lentamente, como se o próprio rosto se recusasse a aceitar a verdade. Ele piscou várias vezes, mas a imagem permanecia ali, firme e vívida. A mesma garota que, anos atrás, ele mandara embora com palavras duras e ordens frias, agora era apresentada como filha legítima de seu novo sócio. Mas o maior abalo foi em Isabel. A socialite, altiva, sarcástica e sempre no controle, estava no auge de mais uma de suas críticas, amargas quando o nome Isadora foi anunciado. Com um copo de dry martini nas mãos, ela ainda ria de suas próprias ironias quando olhou para a entrada do salão. Seus olhos se fixaram na jovem que acabara de entrar, e por um instante, tudo parou. O copo escorregou de seus dedos bem cuidados e se espatifou no mármore branco com um estilhaço seco, agudo. O som ecoou como um disparo.
Isabel cambaleou como se tivesse levado um soco no peito e caiu sentada no sofá, desajeitada, sem qualquer traço de elegância, a boca entreaberta, os olhos arregalados. Ali, diante dela, estava a jovem que ela julgara, ameaçara, humilhara, a quem obrigara a desaparecer, a apagar qualquer rastro de sua existência da vida do filho. A garota a quem Isabel dissera com frieza que era para fazer um aborto, que ela jamais seria digna de um Solano. A mesma jovem que ela tentou destruir, agora voltava, não como a pobre sem nome de antes, mas como herdeira do Império Linhares, como a única filha de Augusto, como sócia majoritária da empresa Solano. Júlia sustentou o olhar da matriarca com a postura de quem carrega na alma cicatrizes profundas, mas não sangra mais. Ela sabia exatamente o efeito que causaria. Cada passo até ali fora planejado. Cada palavra que ainda seria dita, ensaiada, com precisão. Mas o sentimento que a dominava naquele instante não era ódio, era justiça. "Boa noite", disse ela com um leve sorriso. A voz firme, controlada, mas carregada de significado. "Agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui novamente." Augusto a olhou com orgulho, cruzando os braços com imponência. Seu olhar percorreu cada um dos Solano como uma sentença. Isabel, ainda em choque, sussurrou quase sem voz: "Isso não é possível. Você não pode ser", mas era. Era real. A filha renegada, a mulher desprezada, a mãe do neto que eles negaram. Ela voltara, e a partir daquele momento, nada mais seria como antes. O silêncio foi interrompido por um som suave de passos atrás de Júlia e Augusto. Uma mulher surgiu. Uma babá. Nos braços, um menino. Pequeno, loirinho, olhos intensos, o mesmo olhar de Rafael. Júlia se virou, pegou o menino com cuidado e o envolveu, com os braços como quem protege um tesouro. Seus olhos estavam úmidos, mas seu semblante era firme. E foi então, em meio ao espanto generalizado, que ela falou com a força de quem carrega verdades por tempo demais. "Esse é meu filho, nosso filho Rafael. Augusto Neto, o seu neto Dona Isabel e do senhor seu Álvaro." Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. Rafael recuou um passo, o rosto pálido, as mãos suando. O mundo parecia girar em câmera lenta. Tudo dentro dele implorava para que aquilo não fosse verdade. Mas a criança, aquela criança, era um reflexo dele mesmo, como se o tempo tivesse retrocedido e lhe devolvido a infância em forma de carne, osso e sangue. Era como se olhasse para si próprio ali, no colo da mulher que nunca deixou de amar. Eu. Tentou falar, mas sua voz falhou. "O que está acontecendo aqui?" As palavras saíram trêmulas, como um sussurro desesperado. Ele levou a mão ao peito, sentindo a respiração falhar. As lágrimas começaram a rolar sem que ele pudesse conter. Isabel continuava esparramada no sofá, com as mãos tapando a boca, os olhos ainda fixos no neto. O pânico era visível em sua expressão. Ela sabia que naquele instante, tudo aquilo que tanto tentou esconder estava vindo à tona. A chantagem, a ameaça, a tentativa de aborto, o plano maquiavélico de afastar Júlia da vida do filho. Agora, tudo estava à beira de ser revelado. E seu mundo cuidadosamente construído sobre mentiras e controle desabava. Rafael, aos prantos, caminhou a passos trôpegos até Júlia. "Júlia, pelo amor de Deus!" Sua voz era rouca, desesperada. Você pode me explicar, é verdade? Eu tenho um filho." Júlia olhou fundo nos olhos dele. A emoção a tomava, mas ela se manteve firme. "Sim, Rafael, este é o nosso filho. O filho que você nunca conheceu porque tiraram de você. Porque enquanto você estava em coma, sua mãe foi até o hospital e me ameaçou. Disse que se eu não sumisse, acabaria comigo, com o filho no meu ventre, com a minha vida. Eu estava sozinha, assustada, grávida e sem você. Não tive escolha. Fugi. Vivi nas ruas, passei fome, dormi ao relento, carregando uma criança no ventre, até que meu pai me encontrou e me acolheu." A sala caiu em um novo e pesado silêncio.
Todos os olhos se voltaram para Isabel. Ela não disse uma só palavra, mas seu silêncio gritava. Gritava culpa, gritava vergonha. Rafael caiu de joelhos no chão. O choro convulsivo de um homem que amou, perdeu, foi enganado. E agora encontrava tudo aquilo que jamais deveria ter sido tirado dele. Seu filho, sua mulher, sua verdade. E naquele instante, não importavam mais as alianças empresariais, as mansões, os carros, o prestígio. Tudo o que realmente tinha valor estava ali diante dele e havia sido roubado por quem mais dizia o amar. E nada, absolutamente nada, jamais seria como antes. As palavras de Rafael ecoaram como um trovão nas paredes luxuosas daquela mansão. O tom não era de simples revolta. Era a explosão de uma dor acumulada por anos, sufocada sob camadas de manipulação, mentiras e ausência. Ele estava de joelhos, mas suas palavras tinham o peso de quem finalmente se liberta das correntes invisíveis de um passado sombrio. O homem que fora enganado, o filho que fora usado, o pai que fora afastado, renascia naquele momento diante de todos. Como eu fui um idiota, ele sussurrou, a voz embargada pela dor. Acreditei na maldade da minha mãe. Achei que você, Júlia, tinha me abandonado. Enquanto eu estava em coma no hospital, depois de arriscar minha vida para salvar a sua naquele acidente. Ela me envenenou contra você. E eu, cego, deixei o amor da minha vida partir. As lágrimas desciam incontroláveis, misturando-se a raiva e a vergonha. Rafael balançou a cabeça com força, como quem tenta espantar os próprios pensamentos. Que vergonha! Era Augusto Linhares, seu pai, Júlia, com você naquele dia em que eu a vi. E eu pensei besteira, julguei, acusei, não procurei saber, não tentei entender. Eu te vi e deixei o ciúme me cegar. Me perdoa, Júlia. Ele ergueu os olhos, olhando diretamente para ela. Me perdoa por tudo. Eu nunca te esqueci. Eu sempre te amei, mas fui fraco, fui burro, fui cego. Neste instante, a voz firme e cortante de Augusto quebrou o silêncio como uma navalha cortando a carne. Você foi um covarde, Rafael. O olhar dele era duro, sem piedade. Preferiu acreditar nas mentiras da sua mãe ao invés de lutar pelo amor da minha filha. Não valorizou a mulher que te amava de verdade. Não viu o que ela enfrentou por sua causa. Rafael se levantou subitamente. O rosto molhado de lágrimas deu lugar a um olhar inflado de fúria. Seus olhos buscaram os de Isabel como se pela primeira vez estivesse realmente enxergando a mulher que ela era. Não a imagem idealizada da mãe amorosa, mas a verdadeira Isabel Solano, fria, controladora e destruidora de futuros. Mãe, como você foi capaz? Sua voz saiu baixa, mas firme como aço. Você é um monstro. Isabel recuou um passo, como se as palavras tivessem o peso de um soco. Álvaro, que sempre vivera à sombra da esposa, manteve-se imóvel por alguns segundos, mas agora, talvez pela primeira vez em sua vida, encarou a própria culpa. Filho, disse ele cabisbaixo, eu não sabia. Juro por tudo que é mais sagrado, mas sou culpado também. Me calei, me acomodei, deixei sua mãe ir longe demais, e isso destruiu todos nós. Rafael caminhou até o centro da sala. O ambiente antes elegante e silencioso agora parecia um palco de tragédia. Eu não posso continuar nesta casa. Não posso seguir vivendo, sob o mesmo teto de uma mulher que tentou desaparecer com o meu filho e afastou a mulher que eu amo. Isabel, enfim, desmoronou. Aquela que sempre se impôs com autoridade e altivez, que ditava ordens com a ponta do olhar, agora estava ajoelhada no chão, implorando com os olhos desesperados, os cabelos desalinhados, as mãos trêmulas. Não, não, meu filho. Por favor, me perdoa. Eu sempre quis o seu bem. Sempre quis o melhor para você. Rafael a olhou com desprezo e dor. Suas palavras agora vinham como flechas, certeiras e implacáveis. O meu bem? Você fez do meu pai e de mim dois fantoches. Jogou com os nossos sentimentos, manipulou tudo e todos para satisfazer seu orgulho. Você destruiu minha família antes mesmo dela começar. Álvaro abaixou a cabeça.
O peso de seus próprios erros o esmagava em silêncio. Sabia que, ao permitir que Isabel fosse tão longe, tornara-se cúmplice daquela destruição. Um silêncio devastador se espalhou pela sala, interrompido apenas pelos soluços contidos de Isabel. Júlia, com os olhos marejados, abraçava o filho com força. Ao seu lado, Augusto observava tudo com um misto de indignação e compaixão. Eles sabiam que aquele momento, por mais doloroso que fosse, precisava acontecer. Era o acerto de contas. Era a verdade, finalmente, gritando mais alto que qualquer mentira. Rafael respirou fundo, controlando o choro. Voltou-se para a mãe, ainda ajoelhada. O perdão não é só a mim que você deve pedir, mãe. Apontou para Júlia, que agora enxugava os olhos. Quem mais sofreu com toda essa história foi a mulher que você desprezou, e meu filho, que foi privado de conhecer o pai por causa da sua crueldade. Ele apontou para o pequeno, que agora assistia tudo em silêncio, como se já entendesse a gravidade do que estava acontecendo. Peça perdão a eles, porque a partir de hoje, eu não fico mais nenhum minuto nesta casa. Eu vou embora com a minha família, a verdadeira. Aquelas palavras foram o golpe final. Isabel, até então poderosa, desabou completamente. Caiu ao chão de lado, chorando, de forma descontrolada, como quem se vê despida de todas as máscaras. A ironia do destino era cruel. A mulher que rejeitou Júlia como nora, agora queria ela como Isadora, sem saber que ela e Isadora eram a mesma pessoa. E pior, o destino quis que aquela menina que ela expulsou com tanto desprezo fosse a mãe do seu único neto. Isabel, derrotada, ergueu os olhos para Júlia. Eu sei que não há perdão para o que eu fiz, mas mesmo assim, eu te peço, Júlia, me perdoa por todo o mal. Eu fui cega pelo orgulho, pela ambição, mas eu vejo agora, eu vejo tudo o que destruí. Me perdoa. Júlia permaneceu em silêncio por um momento. Seus olhos brilhavam com as lágrimas ainda pendentes. Ela apertou o filho contra o peito e sussurrou. Quem decide se há perdão não sou eu, é o tempo. E o tempo, dona Isabel, é implacável com quem joga com a vida dos outros. Rafael caminhou até Júlia, a envolveu num abraço intenso e protetor. Beijou-lhe a testa, segurou o filho com ternura e, sem olhar para trás, atravessou aquela sala pela última vez, deixando para trás os escombros de uma mentira e caminhando rumo à verdade. O passado havia cobrado seu preço, mas o amor agora teria a chance de recomeçar. Ao atravessar os portões da imponente mansão dos Linhares, não foi apenas o silêncio que ficou para trás, foi uma era inteira de dor, de mentiras e de vidas que haviam sido controladas por uma matriarca autoritária e um pai omisso. O ar lá fora parecia mais leve, como se ao darem o último passo para fora daquela casa, Rafael, Júlia e Augusto tivessem deixado para trás correntes invisíveis que por anos os mantiveram presos a um passado infeliz. Rafael, com o filho nos braços, o segurava com uma força delicada, como se quisesse compensar em segundos todos os anos de ausência. Os olhos dele estavam vermelhos, ainda marcados pela intensidade da tempestade que acabara de viver, mas havia também algo novo em seu olhar: paz. Um tipo de esperança que ele já não se permitia sentir há muito tempo. Diante do portão, Rafael se virou para Júlia e, com a voz embargada pela emoção, estendeu a mão livre para ela. Seus olhos se encontraram como duas almas que sobreviveram a um terremoto emocional. Por favor, Júlia, disse ele com a voz tremendo, mas firme, me dá mais uma chance. Agora sem mentiras, sem influências. Só eu, você e o nosso filho. Casa comigo. Vamos dar a ele a família que eu não tive, que nós não tivemos. O tempo pareceu parar. O vento soprou suavemente, como se o próprio universo contivesse a respiração, esperando a resposta. Júlia sentiu o coração apertar. Diante dela estava o homem que ela havia amado tanto, que lhe fora arrancado de forma brutal, mas que agora estava ali, despido de orgulho, ferido, sim, mas arrependido, e acima de tudo, disposto. Ela então olhou para o pai, Augusto Linhares, que os acompanhava em silêncio.
Um homem que um dia havia endurecido o coração, mas que também fora transformado pelo amor incondicional de uma filha guerreira. Ele não disse uma palavra, apenas fez um gesto suave com a cabeça, um aceno que dizia: vai, eu estou com você. Júlia sorriu com os olhos marejados, o sorriso que Rafael não via há tantos anos. Um sorriso que trazia consigo promessas de cura, de recomeço, de amor real. Sim, ela sussurrou. Sim, Rafael, eu aceito. Vamos recomeçar. Rafael sorriu como um homem que acaba de receber o perdão divino. Envolveu Júlia num abraço apertado, apertou o filho contra os dois e ali, entre as ruínas do passado, ergueu-se o alicerce de uma nova história. Dias depois, a mansão dos Linhares estava completamente diferente. Não havia ostentação, fotógrafos ou repórteres. Júlia não queria holofotes nem curiosos tentando entender por que os sogros não estavam presentes. Para ela, aquela celebração era mais do que um evento social. Era uma reconstrução, silenciosa, íntima e poderosa, de algo que um dia fora quebrado. O casamento foi simples, mas carregado de significado. Flores brancas decoravam o jardim, mesas pequenas dispostas com cuidado, convidados selecionados a dedo, amigos verdadeiros, pessoas que amavam o casal, não por interesse, mas por quem eles realmente eram. Júlia usava um vestido leve, rendado, com detalhes que lembravam o tempo em que sonhava em se casar com Rafael. Mas desta vez, o sonho se tornava realidade. Rafael, de terno claro, com o filho no colo durante toda a cerimônia, não conseguia conter as lágrimas. Ao olhar para Júlia, caminhando até ele, sentiu que, mesmo com tudo que haviam vivido, o destino, tortuoso como foi, tinha dado a eles uma segunda chance. O juiz de paz os uniu sob a bênção do céu limpo. E, quando pronunciou "pode beijar a noiva", o beijo foi longo, emocionado, interrompido apenas pelo pequeno riso do filho entre eles, que parecia entender que, finalmente, seus pais estavam juntos. Augusto Linhares, de pé ao lado da filha, observava a cena com os olhos marejados. Havia nele uma mistura de orgulho e arrependimento. Ele via em Rafael um reflexo do homem que ele mesmo um dia fora, jovem, apaixonado, impetuoso. Mas ao contrário dele, Rafael teria uma chance de fazer tudo diferente, de estar presente, de amar sem medo. E foi exatamente isso que Augusto viu naquele dia, o nascimento de uma família. Uma família construída com os cacos da dor, mas colada com o cimento do perdão e do amor verdadeiro. No final da tarde, ao pôr do sol, Rafael ergueu o filho nos ombros. Júlia se abraçou ao braço do pai e juntos caminharam pelo jardim da mansão, agora silenciosa, mas plena de um novo sentido. A vida tinha dado voltas, enfrentado tempestades, criado muros, mas no fim o amor venceu. Como sempre vence, mesmo quando tudo parece perdido. E para Rafael, Júlia, o pequeno menino e Augusto, aquele era apenas o começo. Essa não é apenas uma história de amor. É uma história de renascimento, de um amor que sobreviveu à dor, à mentira, ao abandono, de um reencontro entre almas que nunca deixaram de se amar. E quando a verdade finalmente veio à tona, ela não apenas curou feridas, ela reconstruiu uma família, porque o verdadeiro amor nunca esquece, nunca desiste e sempre encontra o caminho de volta. E então, o que você achou desta história? Júlia fez bem em perdoar Rafael? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Um abraço, te vejo na próxima história.